A gente está na Parashat Itró, uma das parashot mais icônicas da Torá, por falar de Aseret Dibrot, das 10 grandes declarações, mais conhecidas como 10 mandamentos. E o meu comentário hoje, a minha reflexão hoje, ela é dedicada para a elevação da alma de, espero dizer certo, Mordechai Ben Chaim, Max Behar, Zichrono Livrachá, de abençoada memória, que foi um grande pai para seus filhos, Viviane e Ricardo, um grande exemplo para toda a família, e que se completaram 30 dias do seu falecimento. Nós estamos nos aproximando do Carnaval. Uma das marchinhas mais conhecidas e clássicas, a Lalaô, foi composta em 1941 por Haroldo Lobo e Antônio Nássera. Eu não preciso nem dizer para vocês que a marchinha diz assim: viemos do Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar. Conta-se que o arranjo da canção ocorreu num Shabat, num sábado, na casa de Pixinguinha. O mundo estava em guerra, mas o Brasil de 1941, nessa época, ainda era carnaval. De fato, nós judeus, em algum momento, viemos do Egito. E muitas vezes tivemos que rezar. Nós havíamos sido escravizados já há décadas, há mais de 2 séculos. E rezamos muito e pedimos muito, e Deus nos escutou e nos tirou de lá, sob a liderança de Moisés. Mas quem era Moisés? Naquela época. Hoje a gente sabe, mas naquela época quem era Moisés? Ele era um pastor de ovelhas, que até pouco tempo não sabia nem que era hebreu. Mas agora havia se tornado o líder do seu povo no deserto. Moisés era casado com uma mulher de um outro povo, de uma mulher que não era israelita, Tsipora. E não era qualquer mulher, ela era filha de Itró, que era o grande sacerdote do povo de Midian, um povo daquela região. E está tudo certo, continuou sendo o grande Moisés. E a relação de amor e de respeito nutrida entre Moisés e seu sogro é visível e notória na Torá. Quando Itró trouxe para o deserto Tsipora e os 2 filhos de Moisés para se encontrarem com ele, enquanto ele julgava as causas do povo, nós testemunhamos uma cena em 5 atos de profundo respeito e amor entre os 2 líderes. Um já consagrado, Itró, e outro que viria a ser o maior líder da história do povo judeu, Moisés. O que conta a Torá? Como era a relação entre eles? A gente vê. Moisés vai ao encontro de Itró, um olha para o outro, eles se curvam, um em direção ao outro, com muito respeito e reverência. Então Moisés se aproxima do sogro e lhe dá um beijo. E um pergunta para o outro: você está bem? Está em paz? E você, como está? E então Moisés e Itró entram juntos na tenda. E a representação da tenda aqui entram juntos para se conectarem com Deus. Nos 5 atos seguintes, o foco muda. Agora Itró, como filho, dedica respeito e amor a Deus, o grande Pai Celestial. Porque antes Itró se relacionava com Moisés como se fosse seu próprio filho. E como acontece essa relação de Itró, o grande sacerdote midianita, com Deus, com o nosso Deus? Primeiro, Moisés conta ao sogro como Deus nos libertou do Egito. Itró se admira com toda a bondade de Deus em favor do nosso povo. Então profere uma brachá. Abençoado seja o Eterno, que resgatou vocês das mãos do Egito e das mãos do faraó. E declara: agora eu sei, o Eterno é maior do que todos os poderosos. Então, Itró não só fala, mas demonstra a sua gratidão e a sua reverência a Deus, oferecendo sacrifícios ao Eterno.
e compartilhando a refeição com Arão, irmão de Moisés, e com todas as maiores lideranças do nosso povo na época. Que relação bonita é essa entre um grande líder de um povo e um potencial grande líder de outro povo naquela região tão conturbada que nós conhecemos hoje. O que a Torá tem a nos ensinar sobre essas relações? A Torá tem tudo para nos ensinar. Primeiro, ela nos ensina que todos e todas nós, independente da religião que nós professamos, temos em Deus o mesmo Pai Celestial, a quem devemos amor e respeito. Nós também aprendemos da Torá que, a partir da perspectiva de Deus, podemos imaginar que Moisés e Itró são irmãos, igualmente filhos de Deus. Ambos se tratam de forma fraternal. É outra lição que a Torá nos dá. Ambos respeitam Deus, cada um à sua maneira, sem prejuízo para a relação entre eles. E ainda aprendemos da Torá que as relações respeitosas entre irmãos têm um potencial incrível, o potencial de melhorar a vida deles e de todo mundo que vive em volta deles. A Torá também nos ensina que vidas melhores, vidas em paz com os nossos irmãos, são menos estressantes. Se são menos estressantes, elas são mais felizes. E se são mais felizes, elas são mais saudáveis. E se são mais saudáveis, a probabilidade de termos uma vida mais longa é muito maior. E o que a Torá nos oferece nesse momento, nos mandamentos, é: respeite seu pai e a sua mãe, para que a sua vida seja mais longa na terra que eu te dei. Esse mandamento que eu citei agora, essa declaração, é o quinto mandamento dos 10 mandamentos que aparecem na Torá nessa semana. E esse é um dos maiores legados que a Torá deu para o nosso povo e para a humanidade em geral, que mesmo dentro das tradições jurídicas, legais, laicas, seculares, os 10 mandamentos são sempre uma inspiração. Do nosso lado, a gente pode até dizer que o Decálogo foi a primeira grande reforma ocorrida na história do nosso povo. Porque até lá, o que acontecia? Nós éramos um bando de escravos, de tribos que haviam sido escravizadas, que tínhamos uma ideia de uma origem comum, mas que não tínhamos lá uma grande organização. E aqui a gente começa a se constituir num povo. Ou seja, a Torá nesse momento, com esta paraxá, passa a instituir os fundamentos para o que nós conhecemos como monoteísmo ético judaico. A Torá também nessa semana estabelece, em boa parte, a igualdade entre homens e mulheres. Ou seja, isso não é novidade na nossa história. E já vou desenvolver melhor esse tema. A Torá também nos diz que os seus valores morais não são só voltados ao povo judeu, mas eles são universais para toda a humanidade. Esses 3 princípios iniciais, muito caros ao povo judeu, também são princípios básicos do que a gente, há mais de 200 anos, convencionou chamar de judaísmo liberal. O monoteísmo ético judaico, a igualdade entre homens e mulheres e a prestação de valores não só voltados para o nosso povo, mas para a melhora do mundo inteiro. O 4º mandamento, o Shabat, também um legado para o mundo, mas algo que nos faz tão judeus. O Shabat, como estamos aqui, representado de tantas maneiras e praticado de tantas maneiras, mas ainda assim, Shabat, aqui no Beit Chabad, nas sinagogas sefaradis, ashkenazis, conservadoras, reformistas, ortodoxas, racídicas, de todos os jeitos, ou mesmo em casa, praticando o Kiddush com a família. Vamos então lembrar os 4 primeiros mandamentos. Eu sou o eterno seu Deus, fui eu que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Você não terá outros deuses além de mim. Não jure em vão em nome do eterno seu Deus.
E lembre-se do Shabat e o santifique. E aqui a gente tem a inclusão das mulheres. Muito claro, e isso há mais de 3.300 anos. Porque esse mandamento diz que quem tem que cumprir o Shabat é você, seu filho, sua filha, seu servo e a sua serva. O quinto mandamento que nós estávamos dizendo, honrar o seu pai e a sua mãe. Não somente o seu pai e a sua mãe. Para que se prolonguem os seus dias na terra que o Eterno, seu Deus, lhe dá. Assim como no Gênesis, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, no livro do Êxodo, Deus equipara o respeito devido ao pai e à mãe com o mesmo peso. Uma das maiores formas de respeito aos pais se dá como? Se dá pelo respeito entre os irmãos. As boas relações fraternais dão anos de vida a um pai e a uma mãe. Filhos que não se dão bem, muitas vezes, fazem os pais sofrerem muito. É nossa obrigação cultivar essas relações. E é nossa obrigação, quando essas relações estiverem sofrendo, estiverem quebradas, que a gente faça o possível para restaurá-las e reconstruí-las. No mínimo, para pacificá-las. E por fim, as últimas 5 afirmações dos 10 mandamentos são mandamentos morais, não só para o nosso povo, mas para toda a humanidade. Não assassine, não traia, não roube, não preste falso testemunho contra o seu semelhante, não cobice a casa, nem nada que seja do outro. A Torá ela foi entregue não em Israel, ela foi entregue no deserto. E o deserto é terra de todos nós. O que é particular do povo judeu, do 1º ao 4º mandamento, está claro. Mas do 5º ao 10º, vale para toda a humanidade. Para Itró e para o povo de Midian. Para Moisés e para o povo de Israel. Para homens e mulheres. Para todos os povos e todas as pessoas que desejam conviver de forma respeitosa e amorosa neste planeta, nesta nossa terra, que o Eterno nosso Deus nos dá, dia após dia. Que a gente aprenda a conviver em paz e fraternalmente na terra que o Eterno Deus nos legou. Shabbat Shalom.